Fala, olha, Deus tem coisas extraordinárias para você. Profetiza aí, irmão. Sua palavra tem poder. Vou falar sobre isso hoje. A palavra do profeta tem poder. Obrigado pelos dois, amém. A palavra do profeta tem poder. Vocês são profetas dessa geração. Esses dias eu vi um estudo que o profeta, ele tinha esse atributo, vamos colocar assim, até os 50 anos. Depois ele virava ancião, então eu já sou ancião já. Por isso que quando falaram para Jesus que como que você está falando o que você está falando aí? Você conheceu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Então, eu descobri que sou ancião agora. Tem alguém mais de 50 aí? Mais de 50? Então, vocês me respeitem que eu sou o único ancião aqui dessa igreja. Você tem quanto, André? 58? Meus amados, quem está na série Vida Sem Desperdício aí, diga glória a Deus. Eu estou bastante pensativo, provavelmente porque agora que eu descobri que eu sou um ancião, eu estou bastante pensativo e eu quero compartilhar um pensamento com você, jovem. Não viva uma vida de desperdício. Não viva uma vida de desperdício. Você anda com Deus, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem um povo, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, amém? Amém. Não viva uma vida de desperdício. Essa semana nós tivemos uma notícia de uma pessoa aqui, querida de um casal, que ele faleceu aos 32 anos. Não sabemos se ele teve tempo, se arrependeu, falou com Deus, não sei. Tem coisas, irmão, que nós não vamos saber não, hein? É só na eternidade. Mas a gente pode entender que tem situações que por mais que a gente não queira encarar, porque hoje é ceia, eu estou dando essa palavra aqui também, a gente precisa viver uma vida que realmente glorifique a Deus. Porque o que vai levar, o que vai ficar eternamente é a vida que nós levamos com Deus. É a única coisa. O resto não tem jeito. Mas você leva uma muda de roupa que com o tempo também ela é comida. Mas a presença de Deus, a vida com Deus, ela com certeza é a única garantia de uma validade eterna. Quem está aqui, diga amém. Então aproveite esse dia de hoje. Eu quero falar hoje sobre o poder das palavras de vida. Às vezes nós desperdiçamos muitas palavras e às vezes nós não falamos a palavra que pode mudar uma situação, sendo que nós temos essa palavra de vida. Tem alguém aí, não? Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 18. Provérbios de número 18. Provérbios de número 18, versículo 21. Isso aqui é para a gente viver uma vida sem desperdício. Preste muita atenção, que eu sei que talvez tenham pessoas aqui que vão mudar a sua fala e tenham pessoas que serão curadas aqui pela palavra de Deus. Porque a palavra fere, a palavra complica, a palavra trava, a palavra desempodera uma pessoa. Aí a palavra de Deus vem, quebra tudo isso e faz tudo novo para a glória do nome dele. Dá um aplauso aí, pra você acordar. Isso. Lembrando, você que tem vindo agora aí, você chegou, tem um cafezinho ali, que você toma aquele café, fica acordadão, glorifica a Deus até meio-dia aqui. Amém? Provérbio 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É claro que não está falando do órgão língua, né? Mas está falando daquilo que ela tem poder de fazer, aquilo que ela tem poder de realizar. Eu não sei você, graças a Deus eu não vivi num ambiente desse, mas muitas pessoas elas foram criadas
debaixo de palavras malditas. Muitas pessoas, elas de repente foram criadas por uma avó ou por um tio, problemas de ausência paterna, materna, circunstâncias da vida, e aquele ambiente ali, ele acabou gerando um ambiente de maldição, um ambiente de destruição, ambiente de inferioridade, né? E tudo isso, a gente cresce e parece que isso daí não faz mal para a gente, mas faz. Isso aí lá no fundo, você às vezes tem comportamento, você às vezes pode replicar uma atitude ruim. Eu não sei você, mas era muito comum eu falar palavrão. Eu cresci embaixo de ambiente de palavrão. E eu descobri que a questão do palavrão não é ser só falta de educação. É muito feio. Palavrão, sim, é feio. Não é porque a pessoa não tem Jesus que ela fala palavrão. Não, tem pessoas que não têm Jesus e elas não falam palavrão. Mas eu entendi que o palavrão é uma palavra maldita. O palavrão, ela é uma regência maligna na vida de alguém. E eu tenho esse testemunho da palavra, porque quando eu me converti, uma das coisas assim que é... Irmão, abre a sua mão aí, abre a sua mão aí. Eu profetizo uma vida cheia do Espírito Santo sobre você. Porque uma vida cheia do Espírito Santo, é assim, ninguém precisa mandar você. Quando você ouve uma palavra, o Espírito Santo testifica e orienta você. Ninguém me corrigiu, nem minha esposa me corrigiu. Assim, moço, você está indo na igreja, mas ainda continua falando palavrão? Não. Um belo dia eu acordo e, como de praxe, eu vou falar um palavrão e aquele palavrão, assim, me constrange. Ninguém falou nada. Aquele palavrão, assim, não tem nada a ver, né? Fez mal. E ali foi um processo, sem ninguém me falar nada. Ninguém me corrigiu, ninguém pegou a Bíblia e me explicou sobre Provérbios 18, 21. Quando você libera esse palavrão, você está liberando uma palavra maldita. Ninguém fez nada disso. E teve um dia que uma pessoa mais íntima falou assim, poxa, sabe uma coisa que eu notei? Que você não fala mais palavrão. Então você vê que o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, ele faz o papel, mas a gente tem que querer ouvir, amém? A gente tem que estar sensível a ele, amém? Porque não adianta, falar ele vai falar, mas não quero ouvir, não tem problema, eu acho que não tem nada a ver, aí é outro papo. Então, o Espírito Santo, ele faz o trabalho também no nosso linguajar, também nas palavras. Então, se uma mãe, ela se converte, ela pode ter tido todo o comportamento maldito até aquele dia, mas não tem como ela continuar tendo um comportamento maldito. Se um pai, se um jovem, se um idoso, não importa quem seja, se essa pessoa ela se converte, a palavra dela muda. Por quê? Porque agora ela ressuscitou com a presença do Espírito Santo, então ela tem uma palavra de bênção, ela tem uma palavra de paz, não uma palavra de maldição. Faz sentido ou não? E agora o provérbio está dizendo o seguinte, que a vida e a morte estão aqui. É uma escolha que você vai fazer. Sim, mas também é um processo que o Espírito Santo vai colocando na sua vida. Tem pessoas que não entenderam ainda, não adianta receber o salário e falar assim, ô desgraça, viu? Uma mixaria, descontou farmácia, descontou, eu recebo essa porcaria aqui, eu não faço nada com isso. Olha quanta gente desempregada querendo esse salário seu. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Às vezes é um filho que acordou, que está dando trabalho. Oh, desgraça, quando eu não tinha filho era uma maravilha. Olha para você ver como que os ambientes vão indo, né? É um filho, uma filha que foi criado debaixo de... Você é burro, você não vai dar nada, né? Aí a pessoa fala, um irmão, né? Às vezes é um irmão que fala para o outro irmão. Então a questão da vida e da morte na palavra, a gente desperdiça a palavra. Porque a palavra, o homem parece que fala perto de 4, 5 mil palavras por dia, a mulher fala coisa de 7, 8 mil, e tem mulher que nem fala, porque pegou da outra que ficou sem falar, então ela vai ter que falar 14 mil. Mas olha quantas palavras, eu já desperdicei muita palavra. Está jogando bola, você tem mania de xingar. Eu fiquei 2 anos sem jogar bola, porque eu não controlava a minha boca. Eu fiquei 2 anos sem jogar bola. Eu me converti,
E aí o pessoal da igreja se organizava para jogar bola. Então o pessoal se organizava para jogar bola, eu falei, poxa, legal, eu vou jogar bola com o pessoal da igreja. Só que daí, no início, assim, eu fui jogar bola com o pessoal da igreja e eu esqueci. E aí eu abençoava muito a mãe de alguns e depois tinha que pedir perdão. Sabe, cara, pô, não sei o que, o seu filho abençoado e tal. Falei, meu amigo, perdão. Afinal, o pessoal nem passava mais bola para mim, para eu não ir jogar. E eu cheguei um dia em casa e o Espírito Santo falou comigo. Enquanto você não controlar a sua língua, não vai jogar bola. Eu fiquei quase 2 anos sem jogar bola. Por quê? Porque no futebol eu não controlava a minha fala. E aí, não foi 2 anos. Eu fiquei 1 ano mais ou menos sem jogar bola. E eu voltei, eu ainda estava com resquícios do velho homem. Aí eu fiquei mais 1 ano sem jogar bola. Eu fiquei 2 anos sem jogar bola. Por quê? Porque a minha palavra naquele momento, que a bola saiu, que a bola não saiu, que a bola entrou, que a bola não entrou, que foi lateral, que não foi lateral, ali eu via que eu era aprovado e eu era reprovado. Quem entendeu? Então, a gente, quando está falando aqui de uma vida sem desperdício, cada domingo Deus está tirando áreas da nossa vida que a gente pode abrir brecha para desperdiçar. Ao invés de profetizar a vida, ao invés de viver a vida de Deus, nós passamos a viver muitas vezes uma vida fechada, uma vida amarrada, uma vida trancada, porque nós não estamos liberando vida e estamos liberando morte. Quem entendeu, diga amém, dá um aplauso ao Senhor aí, mais forte aí para animar. Então escute. Uma vida sem desperdício, ela não significa que você vai impedir as palavras de virem para você. Porque talvez você diga assim, mas as pessoas falam para mim. A questão, em primeiro lugar, não é as pessoas falarem para você, é você recebe elas. Elas que eu digo a palavra. Se você está recebendo uma palavra, você está criando uma identidade naquela palavra. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos com a palavra de Deus, mas ainda estamos num ambiente que é de morte. Eu me lembro do pastor Jorge falando para a mãe dele que ele agora estava indo na igreja evangélica. E a mãe dele só liberou palavras de morte. Então, o pastor Jorge tinha se convertido. O Espírito Santo estava na vida do pastor Jorge. Mas o ambiente dele ainda não era um ambiente convertido. Agora a questão é, antes de você aprender sobre liberar, porque liberar está na sua conta, liberar está na sua escolha, mas você não consegue impedir a palavra de vir sobre você. Quem está entendendo? Mas você consegue impedir de recebê-la. Por isso que a maldição, ela até sobrevoa a cabeça da gente, mas ela não pode fazer ninho na cabeça da gente. Quem entendeu? Então, antes de você aprender sobre a palavra de vida, você tem que aprender a se blindar da palavra de morte. Você está aqui? Antes de você aprender a profetizar, a mudar o seu linguajar, a não desperdiçar seu tempo com palavras malditas, você precisa se blindar das palavras malditas que são lançadas sobre você. É o que aconteceu com Davi e Golias. Golias amaldiçoou, está lá. Golias amaldiçoou Davi. Davi não recebeu nada daquilo. Falou, quem é você para falar isso, você seu incircunciso? Eu não recebo nada do que você está falando, e tem mais. Eu vou arrebentar com você. E às vezes a gente acaba recebendo uma palavra maldita. Eu, já na igreja, como pastor, teve um período da minha vida que eu acreditei em algumas palavras malditas. Não vigiei, achei que por serem pessoas que de repente queriam o bem da gente, mas estavam denegrindo, estavam abaixando a gente. Então não importa quem seja, qualquer palavra que rouba a sua identidade, qualquer palavra que tira a sua força, qualquer palavra que coloca você para baixo, muito cuidado em recebê-las, porque mesmo sendo de alguém que te ame, se a palavra não gera vida em você, essa palavra não vem de Deus. Até a correção. A gente pode corrigir um filho, um líder, um voluntário, um membro, uma ovelha, um amigo. Até nessa hora de correção, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode levar palavras de morte para aquela pessoa. A gente precisa levar palavras de vida, mesmo as corrigindo em nome de Jesus. Amém?
E isso daí é uma escolha que nós temos que fazer, é um cuidado que nós temos que ter. Então nós não podemos impedir as palavras de serem lançadas, mas nós podemos impedir de recebê-las como verdade. Quem está aqui, diga glória a Deus. Agora, vê se a questão da palavra maldita não é importante. Coloca para mim Provérbios 18, 19. A palavra maligna, a palavra maldita, ela bloqueia uma pessoa. Ela fecha o coração no sentido de ouvir. Ela bloqueia uma pessoa de viver os melhores dias da vida dela por causa disso daqui, ó. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Como que acontece isso? O poder da fala. É claro que uma pessoa pode ser ofendida com gestos, mas normalmente ela parte da fala. Ela parte de uma palavra. Então uma pessoa ofendida é um casal que brigou e foi um ofendeu o outro, são dois amigos, é no trabalho, é na igreja, não importa. A ofensa, ainda que tenha algumas atitudes de ofensa, mas a maioria e a mais eficaz ofensa que nós podemos receber, são aquelas que são faladas para nós. Como pastor, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente, pastor André, pastor Alessandra, outros pastores, eles vão ter que aprender a lidar muito bem com isso daqui, porque eles não podem responder de igual. Isso aí é duro. Não pode. Você me responde uma ofensa, eu tenho que ser humilde o suficiente para receber aquilo e ficar quieto. Porque se você reage no nível da ofensa, você é profundamente julgado. Mas será que isso é só porque eu sou pastor? Não, é porque eu sou um cristão. Porque o cristão, ele não deve responder a fogo com fogo. Ele tem que responder a fogo com água. E você não faz isso se o Espírito Santo não estiver na sua vida. Você não faz isso se você não estiver decidido a matar a sua carne. Porque mesmo que a carne diga, não, mas isso não é certo, ela vai te convencendo. Não, mas isso que aconteceu não é certo. Você tem direito. Irmão, o meu direito terminou lá na cruz. Fala para quem está do teu lado aí. O seu direito terminou na cruz. Você decidiu servir a esse Jesus. Não tem como, por mais que eu fique, irmãos, como a gente não pode dar vazão a isso daqui. Porque isso daqui gera palavras de maldição, gera uma atitude de maldição, gera um ambiente de maldição. Agora, coloca para mim aí, Marcos 7,31. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Olha o poder que tem a palavra de vida que nós estamos pregando aqui. A seguir, Marcos 7,31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Diga surdo e mal podia falar. Agora diga surdo e mal podia falar. Ali algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Preste atenção. Bruno, faz um favor para mim, pega uma água ali para mim. Por favor. Do lado da pastora ali. Obrigado. E se ele fosse surdo? Agora, como que você me explica que Jesus chega para um surdo, libera uma palavra e ele volta a ouvir se ele não ouviu nada?
Porque a palavra de Deus não tem a ver com o mundo da terra. A palavra de Deus tem a ver com o mundo espiritual. Então, quando você libera uma palavra, não interessa se você é surdo ou se você é mudo, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Ah, pelo amor de Deus. Efatá! O cara é surdo, irmão. O Bruno, se eu falo aqui, o Bruno fosse surdo, ele ia ficar... Agora, quando Jesus pega e coloca a mão no ouvido daquele homem e ele fala, abra-se, meu irmão, não interessa a enfermidade, não interessa a crise, essa enfermidade, essa crise, esse mal, tem que sair quando a palavra de Deus é liberada sobre a tua vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O cara é surdo, eu fiquei lendo, eu falei, meu Deus, como é que eu não prestei atenção? O cara é surdo, 15 anos lendo esse texto, o cara é surdo. É o poder da palavra. Por isso que Lázaro estava morto, mas o poder da palavra trouxe a vida de Lázaro. Um amigo um dia pregando, ele falou que Jesus falou, Lázaro, porque se ele fala, sai para fora, saia todo mundo. E faz sentido. Sai para fora, aí ia sair todo mundo ouviu aquilo. Então ele falou, Lázaro, aí só Lázaro ouviu. E ele saiu, não, você tem que dar mais um aplauso, você não pode perder isso. Pelo amor de Deus. A surdez recebe o comando e ouve. Você acha que tem algo impossível da palavra de Deus para fazer na tua vida? Você acha que tem algo que é tão profundo em você que a palavra de Deus não vai alcançar? Eu creio que mesmo sem ouvir na carne, para a palavra de Deus, não existe surdez no mundo espiritual. Não tem demônio surdo. Tem demônio que opera na surdez. Aí eu creio. Que opera na coluna. Tem doenças fisiológicas, mas tem as doenças e enfermidades que são espirituais. Mas não interessa. Porque é a palavra. Então, se é a palavra, não tem a ver com o que eu ouvi. Tem a ver com o que o mundo espiritual ouviu daquela palavra. A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas sem que nenhuma delas existisse. Esse é o poder da palavra. Você está aqui? Todo mal tem que sair em nome de Jesus. Então não importa aquilo que você sente dentro de você, comece a profetizar para você mesmo. Você sabia que uma das maneiras de se memorizar alguma coisa não é você ler, é você recitar o que você está lendo. Porque além de você estar lendo, além de você estar fixando, você está ouvindo o que você próprio está falando. Então, amado, tem hora que você não vai ter ninguém para profetizar do seu lado, mas você tem você para profetizar sobre a sua própria vida, a palavra de Deus que você conhece em nome de Jesus. Palavras são sementes, diga, palavras são sementes. Não, diga mais forte, palavras são sementes. Você pode criar, coisas boas com a palavra sendo semeada, como você pode criar coisas más, porque palavras são sementes. A questão é que ela não brota agora, mas ela vai brotando. Você já viu casos, eu graças a Deus não tive isso, nem na minha casa também, mas eu ouço casos da pessoa que falava assim, isso, faz assim mesmo, um dia você vai ter seu filho, aí você vai pagar o que você está fazendo. Um dia você vai ter seu filho, aí você vai pagar. E aquilo se perpetua. Por quê? Porque a palavra tem poder. Você está aqui ou não? Agora, se você recebeu esse tipo de palavra, e porque você recebeu esse tipo de palavra, você quer perpetuar, não, você precisa deixar o Espírito Santo dirigir a tua vida, porque o Espírito Santo não vai fazer com que você perpetue palavras malditas. Ele vai mudar a chave da sua boca para que você libere palavras abençoadoras. Dá um aplauso a Jesus aí, pelo amor de Deus. Xingamento, palavra de crise, murmuração, reclamação, isso vai criando um ambiente. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma pessoa, um amigo meu, ele falou uma palavra, e eu fiquei com essa palavra, e fui pesquisar no dicionário, e esses dias ele falou de novo, eu me lembrei, uma egrégora. E aí, ela não é uma palavra evangélica, ela é uma palavra secular, que significa um ambiente, um conjunto de pessoas que criam uma energia espiritual. Agora, isso faz sentido no contexto da palavra. Se você tem conversas boas ao seu redor,
Você cria um ambiente de bênção. Deus se manifesta naquele lugar. Se você cria um ambiente de falas de fofoca, de murmuração, da vida dos outros, aí você vai criar um ambiente maligno. Deus não fica naquela conversa. Deus se retira daquela conversa e quem senta naquela conversa é o diabo. Então eu tenho que ter um cuidado muito grande, que mesmo eu sendo pastor, não me dá o direito de chegar num ambiente e fazer daquele ambiente um ambiente de fofoca, um ambiente de maldição, um ambiente de falar da vida dos outros, um ambiente de falar da família do outro. Escute, é claro que eu como pastor, eu preciso tocar em algumas áreas, mas eu não tenho direito de atravessar a área que me dá direito. Eu não tenho direito de andar em qualquer nível porque eu sou pastor, não. Mas como líder, você precisa saber disso, tem pessoas pontuais que a gente precisa falar de pessoas. A gente lidera pessoas, então precisa tratar de pessoas. Eu não estou falando isso, eu estou falando aquela rodinha no trabalho, eu estou falando aquela rodinha na sua família, eu estou falando aquele encontro na padaria, eu estou falando aquele encontro até no cafezinho. Sim, sim. Se você não tiver apurado, você pode estar dentro da igreja, tomando um cafezinho com os irmãos, e ali ter um ambiente maligno nas conversas, com certeza. Não, apóstolo, mas eu estou na igreja, eu concordo, mas eu vou lá no McDonald's e não viro um hambúrguer. Eu vou no posto de gasolina e não viro uma bomba de gasolina. E por mais que eu não queira, eu preciso te preparar, não é todo mundo que está andando do mesmo jeito que a gente deveria andar. Então nós temos que ter o quê? Discernimento espiritual. Quem está aqui, diga amém. E discernimento espiritual começa aqui, ó. Porque é o que você está ouvindo. É o que você está ouvindo. Tem uma frase que serve para você. Cuidado quando o veneno de alguém te beneficia. É questão de tempo para você provar dele. Eu falo sempre para minha filha, meus filhos, principalmente para minha filha. Cuidado quando alguém está com você falando de outras amigas. É só questão de você não estar presente. Aí, na época ela não acreditou, depois ela sentiu na pele. Por quê? Porque é verdade. Se eu estou num ambiente aqui e o Everton está falando do Lucas, o Everton está falando do Bruno, o Everton está falando do Júnior, o Everton está falando da Alessandra, o Everton está falando do Rodrigo. Não, é questão de eu não estar naquele ambiente, ele vai falar de mim, porque você não consegue jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Faz sentido ou não? Então nós precisamos ter isso, porque isso aqui pode atrapalhar a vida de muita gente. Se lembre, não desperdice suas palavras. Fala para quem está ao teu lado, não desperdice suas palavras. Olha o que fala, Jesus fala sobre a palavra dele sendo lançada para aqueles que não querem. Mateus 7,6. Olha que pesado esse texto, mas fala sobre a palavra. Mateus 7,6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Por isso que veio aquela fala de você falar assim, rapaz, tem uma pérola para você. É porque é algo importante, e muitas vezes é fofoca, aí você sai fora. Amém, amado? Amém, amado? É porque você tem uma pérola para você. Quem caiu? Calma aí, irmão, é quem foi abençoado. Amém? Caso contrário, estes pisarão, ou seja, eles não dão valor. Olha, jovem. Quando seu pai, sua mãe, alguém mais velho, fala alguma coisa, não deixe isso aqui cumprir na sua vida, não. Presta atenção, ouve, discerne, ora, pede para Deus, porque às vezes você recebe uma pérola, mas porque você não viveu, porque você é novo, porque você está cheio de energia, você pisa por falta de entendimento. É isso que Jesus está falando. Aqueles voltam-se contra vocês, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Eu não tenho que mudar a minha fala de bênção. É você que não pode ter uma pisada naquilo que é pérola. Você está aqui ou não? Eu não tenho como pegar, não, eu não vou falar para essa galera não, deixa eu falar, vou falar para aquele lá, não. Eu tenho que jogar as pérolas. O que é pérola? A palavra de Deus. Por quê? Não deem o que é sagrado. Então, a gente dá para todo mundo. Agora, você que tem que discernir, não, eu não vou jogar isso fora. Quantas pessoas já ouviram o Evangelho?
Quantas pessoas você já insistiu para levar numa igreja e nunca foram numa igreja? Levanta a mão, eu vou levantar a minha mão. Olha aí. Agora você fala assim, não, eu também não chamo mais ninguém. Não, você tem que continuar chamando. Você tem que continuar sendo testemunho. Mas você precisa entender que, infelizmente, não são todos que vão querer. A minha esposa foi para a igreja e ficou 1 ano e meio jogando pérolas para mim. Eu fiquei 1 ano e meio pisando nelas. Você está aqui? Você está aí ou não? 1 ano e meio ela foi para a igreja. Então 1 ano e meio ela jogava pérolas. E eu pisava nela. É isso aí que eu fazia. E tem muita gente que faz. Mas isso era o meu fim? Não. Deus um dia escolheu e se revelou e a minha vida mudou. Então isso pode acontecer. E deve acontecer. E nós estamos aqui para que a nossa vida não seja uma vida de desperdício. Para que a gente não receba pérolas e pise nelas por falta de entendimento. Não está chamando ninguém de cão, mas está falando a pessoa que não tem entendimento. Você sabia que não tem paladar o cão? O cão do coisa, ele não tem paladar não. Ele acostuma com alguma coisa, mas o paladar, está com um pouco sal. Ele fala assim, Everton, a comida hoje está com um pouco sal. Everton, a comida hoje está um pouco doce. Não, ele acostuma e tem coisas que ele não discerne. Por isso que ele come uma carne crua, ele não fala assim, está muito mal passada. Não tem isso. Agora nós temos que ter um paladar. Então nós precisamos e sabemos muito bem discernir o que é uma palavra que vem da parte de Deus do que é uma palavra que vem da parte do inimigo. Quem está aqui? Então muito cuidado quando você senta numa conversa e a conversa ela leva você para as falas do inimigo. Apóstolo, me dá uma luz melhor. O que é uma fala do inimigo? Primeiro, uma fala que não acrescenta. É uma fala do inimigo. Segundo, uma fala que te joga para baixo. Uma fala que te deixa pior do que você já está. Outra dica, uma fala que prejudica a sua visão em relação a alguém. Isso aqui é muito perigoso. É uma fala que prejudica a sua visão em relação a alguém. Tem coisas que, se eu falar aqui de algumas pessoas que eu conheço, que você conhece, até como líder, vai prejudicar, mas não tem necessidade. Uma vez eu li um livro, é difícil fazer isso, é um livrinho pequenininho, assim, quadradinho, é do W. Tozer, que chama 5 votos para a santidade. Uma delas, não passe adiante aquilo que prejudica alguém. Tem a ver com o quê? Com fala. Não passe adiante aquilo que prejudica alguém. Às vezes a gente não tem coragem de ligar para alguém para dizer assim, sabe fulano? Fulano arrumou um emprego, fulano recebeu uma herança. E às vezes a gente acaba falando, sabe fulano? Fulano caiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então fale para quem está ao teu lado, não passe adiante aquilo que prejudica alguém. Tem hora que a gente até fala alguma coisa para prever, mas não dá, você tem que saber fazer isso aí, porque senão você vai entrar pelos canos, e eu não quero entrar nem que você entre. Tiago 3:1. Tiago 3:1. Olha só. Olha o tamanho do texto. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Talvez você pense assim, mas eu não dou aula, eu não prego, eu não faço nada. O problema é que as pessoas olham para nós sabendo que nós somos de Deus. Então, nós estamos ensinando o que para elas através das nossas ações? Como uma criancinha pequenininha. Os pais estão ensinando para elas ainda que sem fala. Os pais estão ministrando sobre a vida delas ainda que sem fala. Hoje aconteceu um negócio engraçado. De vez em quando a minha mãe dorme quando eu estou pregando. Eu já aprendi que não tem problema, dá uma apagadinha assim. Mas hoje eu fiquei mais curado. Eu já fui curado hoje, porque eu vi o filho do Theo dormindo também com ele cantando. A pastora falou assim, o que houve com ele? Eu falei, dormiu. Deu sono, viu? Eu tenho que melhorar isso aí, viu, Lucas? Porque o menino com o som pegando aí, viu? Cadê a Luara aí? Luara, vai ter que mudar isso aí. Porque o som batendo e ele tá até largadinho assim, ó. Estava nem aí, meu irmão, porque estava acontecendo. Então, ensinamos. Seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Tem muitas maneiras de tropeçar, sim ou não? Sim ou não? Tem. Agora, todos tropeçamos de muita maneira. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Presta atenção.
Nós tropeçamos de muita maneira, amém? Mas a Bíblia está dizendo que se você não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Irmão, como a gente prega, a gente se expõe muito. E a gente fala muito. E acaba que, muitas vezes, a gente acaba tropeçando. Quer falar uma coisa, o seu cérebro foi mais rápido e acabou você não transmitindo bem. Mas não importa, serve para mim também e serve para quem ministra. Quando colocamos homem perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Olha quantas pessoas têm a sua vida toda amargada por palavras lá de trás, até encontrarem com Jesus, até terem uma libertação. Mas olha o que a Bíblia está falando: incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha para você ver, irmão, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Estamos aqui adorando, mas entra no carro, é o marido com a esposa que vira dois cães, é o filho com a pai, com a mãe, com a nora. Olha para você ver, está na igreja, com a mesma boca adorou a Deus, cantou e tal, e depois entrou no carro, foi para casa, a realidade é outra. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Você sabia que uma mãe, um pai, por mais maravilhosos que sejam, podem jogar irmãos contra irmãos? Você sabia disso? Pode. Contando suas mazelas para os outros. Então eu tive um problema com a minha mãe conta para os meus irmãos, conta para as tias, aí eu vou e resolvo com a minha mãe. Como é que vai ser os outros? Como é que vai fazer com os outros? Que estão todo mundo com aquela visão. O que é isso? É isso que a gente está falando aqui. Um amigo, que ele tem um problema com um amigo. Ontem eu assisti um programa com a minha esposa, e aí o cara que sempre esteve junto com um outro, porque teve problema, começou a contar tudo que o outro fez de errado, de mal, ou que falou. Então ele usou a boca dele para incendiar um ambiente. Isso é perigoso, é na igreja. Por isso que se você tem um problema, ou você resolve com a pessoa, ou você peça ajuda. Porque cada um que sentar no seu sofá e você jorrar a amargura de alguém, você está, me perdoe a palavra muito feia, você está vomitando na cara dele. Você está jogando o que não presta. Não importa se você é mãe, se você é esposa, se você é marido, se é seu amigo, se é o líder da igreja, se é o diácono, se é o vizinho, se é o pastor. Você está aqui ou não? Porque é uma vida sem desperdício. Quanto tempo, eu não sei você, mas eu já perdi muito tempo tendo que resolver problemas de falas amargas. Você tem que ir num, aí você tem que ir no outro.
E na hora que você vai fazer isso, fica a dica, na hora que você vai fazer isso, a grande maioria diz, não, mas eu não falei isso. Não, mas eu não falei assim. Você entendeu errado. E fica aquele jogo de empurra. Abre as suas mãos aí, abre. Nós vamos fazer igual Jesus fez com o mudo e surdo. Coloca a mão na sua boca e diga assim, mesmo com a boca na mão assim, você vai dizer, Senhor Jesus, me perdoa por toda palavra maldita, toda contenda, toda fofoca, porque a partir de agora eu não desperdiço a minha fala com maldição, eu só trago vida, em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso ao Senhor aí. Olha aí que coisa, a Bíblia tem tudo, irmão. A Bíblia tem tudo. O fato de eu falar uma verdade não me dá o direito de falar para todo mundo. Essa frase é boa, vem agora. O fato de eu falar uma verdade não me dá o direito de falar para todo mundo. É igual aquela fuxico gospel. Existe fuxico gospel, irmão? Sites de fofoca gospel. Olha como que o mundo ficou sem sentido. Escute, pare suas falas de destruição. Você não pode impedir do outro, mas impeça a sua. Você já vai fazer uma mudança grande para você. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Seja cheio do Espírito Santo. Cale sua alma quando algo não for edificar alguém. Cale sua alma. Porque essa fala vem da alma, não vem do Espírito Santo. Essa fala vem do sentimento. Tem gente que é complicado, eu sei o que eu estou falando. Você fala assim, poxa, tem um problema, e aquilo dali alastra, todo mundo está sabendo. Você tem um problema com A, você pode preparar. Eu vivo em ambientes que, você tem um problema com A, você vai ter que resolver com uns 10. Não, eu estou falando para você aqui, talvez você viva num ambiente desse. Apóstolo, e como que eu faço? Irmão, seja mais cheio do Espírito Santo. Não tem jeito. Não, apóstolo, mas resolve. Não, eu estou te resolvendo. Seja cheio do Espírito Santo. Tem coisas que você não tem como mudar. Você pode administrar, mas você não muda. Tem ambientes que se tiver um problema com um, você tem que resolver com 10. Porque incendeia. Você tem um ambiente desse aí na sua vida, não? Você tem aí? Tem. Então o segredo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque não dá. Então seja cheio do Espírito Santo, cale sua alma. Outra coisa que você tem que fazer é se arrepender. Não pode uma pessoa convertida falar assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu fico preocupado quando eu ouço essa palavra. Eu me converti, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Como não me arrependo de nada que eu fiz? Muda melhor essa fala. Você não tinha consciência espiritual daquela época. Então você não tinha como se arrepender naquela época. Mas hoje, como que eu não me arrependo de coisas que eu fiz? Como isso? Como que eu não me arrependo de vidas que eu vivi? Como que eu não me arrependo? Claro que eu me arrependo. De atitudes que eu tomei? Claro que eu me arrependo. Claro. Por quê? Porque eu recebi uma palavra de bênção. E eu vi o quanto a palavra de maldição habitava em mim. Então eu me arrependo sim. Você está aqui ou não? Seja liberto. Você precisa ser liberto disso. Você não está na igreja só para ficar aqui fazendo aquele papelzinho bonitinho. Não, tem coisas na vida da gente que a gente vai ser liberto. Às vezes a gente passa algum tempo com algumas coisas que acha que não tem problema. E aí Deus vai e mexe naquela área e a gente é liberto. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Esses dias agora eu tirei uns 3 dias separado, sozinho. Eu vi que algumas áreas da minha vida precisavam ser resolvidas. E a gente pensa que está tudo resolvido. Não! Tem coisas que podem ser resolvidas sim. Tem áreas da sua vida que podem estar atrapalhando você sim. Você é uma bênção, você é de Deus, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você nasceu de novo, mas mesmo assim eu sinto muito. Talvez você está pensando que aquilo ali não tem problema. E Deus nos trouxe aqui hoje para não vivermos uma vida de desperdício e aproveitarmos o poder das palavras de vida. Dá um aplauso ao Senhor aí. É para isso, Para isso que nós estamos aqui, cada domingo, cada quarta, cada terça-feira agora, nós vamos começar Alicerces da Fé. Todo mês de julho,
Você precisa dar uma restaurada na sua fé. Você precisa alicerçar a sua fé. Você precisa trazer de volta ela. Venha na terça-feira. Se lembrar que tem milagre. Se lembrar que tem nova criatura. Se lembrar que tem os evangelhos. Se lembrar que tem as profecias. Amém? Porque isso é o alicerce da sua fé. Ou eu digo e repito: o que te sustenta na tempestade não são as promessas que você faz. São as promessas que você já cumpriu. Não são os cultos que você disse que vai vir. São os cultos que você tem vindo. Não são as ofertas que você disse que vai dar. São as ofertas que você já deu. Quem está aqui, diga glória a Deus. São os alicerces da fé. Então, terça-feira, 19h30, 20 horas, né? 20 horas, você pode estar aqui. Para quê? Sermos libertos. Escute, você não é obrigado a perpetuar maus hábitos. Eu não sei se você já teve esse sentimento, eu não tive. Você sabe que eu gosto de trazer as verdades aqui para você ver que a gente sofre igual, é o mesmo material. Você passar o estilete aqui, eu passar em você, vai sangrar. Mas tem pessoas que por elas não terem recebido, elas acham que elas não podem dar, e que elas não devem dar, e que ela tem direito de não dar. Para com essa palavra. Tem coisas que eu recebi dos meus pais e dei para os meus filhos. Tem coisas que eu não recebi dos meus pais, por mais que me amasse. E eu estou dando para os meus filhos. E os meus filhos, eles precisam dar para os filhos dele o que eles receberam da gente e o que eles não receberam. Porque a gente não é perfeito. Você está aqui? Você está aqui ou não? Agora tem gente que não. Eu não recebi do meu pai. O pai, me ajuda com isso daqui. Eu não recebi ajuda do meu pai. Eu me virei. Vai se virar. Olha que só que fala. Olha só que fala. Aí vem o evangelho e muda essa fala. Eu não recebi do meu pai da terra. Eu não recebi da minha mãe da terra. Mas eu recebi do meu pai do céu. Então eu vou dar na terra aquilo que eu recebi do céu. Dá um aplauso ao Senhor. Eu vou dar, ué. Por quê? Porque eu sou agora nova criatura. Caminhando para o final aqui, irmão. Calma aí. Libere palavras de vida. Apóstolo, o que é palavra de vida? Um elogio. Nós vamos colocar uns desafios aqui para essa semana. Todo domingo eu prego uma palavra. E todo domingo eu lanço um desafio. A esposa do Júnior, a Camila, vai dar o testemunho. Ela falou assim: poxa, apóstolo, eu ganhei o torresmo. Eu falei: não vou fazer torresmo não. A apóstolo falou sobre não comer torresmo, não comer fritura. Eu não vou fazer isso não. Ela falou: mas está tão bonito, parece que está tão gostoso. Eu vou fazer. Eu vou fazer, comer um pedacinho. Ela falou que não sabe o que deu, torrou o torresmo, perdeu tudo o torresmo. Eu não estou falando que é pecado, não, irmão. Eu estou dando testemunho que ela veio dar para mim. Ela que falou para mim. Eu falei: vou falar isso. Eu falei: não pode falar, pô. Eu estava com tanto zelo com aquele torresmo, eu não sei que demônio que entrou. Não entrou nada, é só para dar o testemunho e virar ilustração. Não foi nada, não. Elogie. Agora deixa eu te falar uma coisa, que a gente vai ter um desafio desse. Você sabe o que é elogiar uma pessoa? Você deve pensar assim: é falar bem dela. É falar do seu coração o bem dela. É completamente diferente. É completamente diferente. Você precisa procurar algo nela que do seu coração você vai elogiar, porque elogio tem a ver com verdade. Elogio não tem a ver com mentira. Não pode chegar e falar assim: poxa, Bruno, você é bonito. Não, quer dizer, tem nada a ver, não pode mentir. Não, estou brincando, Bruno. Tem que falar um negócio bonito. Não, ele é bonito, Bruno, bonito. Mas tem que falar do coração. Tem que ser verdade. Você vê um cabelo, eu me lembro quando eu namorava, eu estou chegando a pé, 17 anos de idade, eu estou chegando na casa da minha namorada e eu estou vendo meu cunhado conversando com a menina. Meu cunhado, conversando com a moça. Eu estou na esquina, virei esquina, lá na esquina eu estou andando. Eu falei assim: poxa, cabelo feio da moça. Falei, para mim. Quando eu cheguei era ela. É sério. Ela tinha feito permanente. Parecia um negócio assim. Aí quando eu vi era minha namorada. Eu falei: meu Deus.
Ô amor, fiz permanente, ficou ótimo. Ela foi saber uns 20 anos depois que eu tinha falado que ela era feia com aquele cabelo. Porque não era verdade, eu estava olhando assim. Falei, gente, mas é muito feio com o cabelo daquela moça. Quando eu fui olhando, falei, ô amor, tudo bem? Ah, ficou bom seu cabelo. Não ficou, ficou ruim. Então o elogio, ele tem que ser uma verdade do coração. Então procure uma verdade e elogie aquela pessoa. Quem está aqui? Quem está aqui? Isso é uma palavra de vida, não é mentira. Eu não elogio o que é ruim. Eu não sei sentar, claro, estou falando lá em casa, tá? Se não vou na sua casa, vai ficar. Mas se eu chego lá em casa e eu vou comer alguma coisa, sim, pô, esse negócio aqui está meio sem sal, né? Pô, isso aqui está frio. Come, tá bom, fica quieto. Não, não faz comigo não, que você me mata, amputa a minha alma. Agora está gostoso. Está gostoso isso aqui. Tem mais? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Então, elogie, libere uma palavra, algo importante, mas tem que ter verdade do coração. Senão é melhor não fazer um elogio. Você sabia? Quando você elogia alguma coisa que não é do seu coração, você não está sendo íntegro. E aqui não é questão de falar bonito, aqui é questão de ser inteiro na presença de Deus. Você não pode pegar um desenho de uma criancinha de 2 anos e exigir dela que o desenho fique lindo. Mas você não pode pegar uma criança de 12 anos que fez um garrancho e você fala assim, que lindinho que o papai tá... Não, falou, melhor esse desenho aí, pô. Porque senão você não amadurece a pessoa. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Uma pessoa vai cantar. Cantou toda desafinada. Cantou toda, esqueceu música, esqueceu a letra e cantou um charamanaia na hora lá para enrolar. Você fala assim, nossa, você cantou tão bem. Não, não faz isso. Isso é mentira. Você está aqui ou não? Está fazendo sentido ou não? Então o elogio é uma palavra de vida, mas ela tem que ser verdadeira. Outra coisa, talvez as palavras te feriram. E talvez você fira as pessoas com palavras. Precisa rever isso. Talvez as palavras te feriram. E talvez você fira as pessoas com palavras. Tem que rever isso. Um pedido de perdão pode fazer o que 50 terapias com a Paulinha não resolve. Tá fazendo propaganda já, né? Tá precisando, tal, colocar umas coisinhas em ordem, vai lá, consultinha da Paula lá e tal. Pedir de perdão. Mas um perdão de coração. E deixa eu te abrir um parênteses aqui. Você primeiro resolve o perdão fora de você. Por quê? Porque a Bíblia fala que quanto mais rápido você vai resolver aquilo, melhor. Mas você vai ter que resolver ele dentro de você. Eu vou repetir. Primeiro você resolve logo fora de você. Mas você vai ter que resolver em Deus dentro de você. Não, eu estou resolvendo primeiro em Deus. Não. Eu já demorei para resolver assuntos porque eu não estava pronto para ter palavras boas. Sim, eu te dou uma dica. Espera um pouco então. Sim, ué. Você não é herói? Se for para você ter palavras de maldição para resolver um problema, é melhor você não ter conversa. Apóstolo, mas você já fez isso? Já, e funcionou, e faço isso hoje. Eu faço mesmo, porque eu vi que eu mais me arrebentava em falar rápido do que esperar. Não, eu não estou pronto. Sem mentir, mas eu falo isso para você sem nenhum tipo de problema e curado em Deus. Não, eu não posso conversar com você agora. Eu não vou dar um bom testemunho. Mas eu vou te procurar. Porque isso aí, a gente é crente e não pode ficar desse jeito. Aí, alguns demorou 3 meses, alguns demoraram 1 ano. Mas tem um detalhe, eu sei o poder da minha fala. Eu não posso e luto em oração. Eu estou te dando a dica, irmão. Eu estou te ensinando vida aqui. Você está aqui ou não? Eu estou te ensinando vida. Tem coisas que não temos direito. Não, é perdão e acabou. Não perdoa, não vai para o céu. Apóstolo, mas você não sabe a vida que eu vivi. Eu sei. Não perdoa, não vai para o céu. Está na Bíblia. Quem não perdoa, não recebe perdão. Eu sou bobo? Eu quero o céu. Eu vou ficar levando, não, isso que você fez é imperdoável. Não existe essa fala. Pode não ser restituído. Aí é outro papo. Aí é outro papo. Mas perdão, não existe ninguém que não tenha
que liberar perdão. As palavras de bênção estão em Deus. Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós. Então a palavra de Deus tem que estar na gente. Quem está aqui, diga amém. A Bíblia fala que as palavras são flechas. Uma vez liberadas, já era. É muito triste, é muito ruim quando você fala coisa indevida e você falou na alma. E aquilo lá feriu demais a pessoa. A gente tem que ter cuidado nisso, que nesse dia a gente realmente saia daqui para não desperdiçar esse ensino. Amém? Esse ensino ele é didático, ele não é eufórico, ele é para a gente, não, peraí, eu sou um cristão, amanhã eu trabalho num ambiente lá, e eu estou acostumado a viver não participo mais daquilo. Não, na minha família lá, eu estou sempre reclamando para os outros de alguém. Como eu disse, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser o que for. Não apodreça ninguém. Traga vida, amém, amado? Traga vida. Por isso que a Bíblia fala o quê? Não tem problema nenhum eu ter um problema com o Luiz lá. Tem um problema com o Luiz. Eu tenho que ir lá falar com o Luiz. Agora eu tenho um problema com o Luiz, eu falo com ele, falo com ele, falo com ele, falo com ele, falo. E não falo com o Luiz. Aí está todo mundo de cara feia com o Luiz. Aí o Luiz vai descobrir, mas o que aconteceu? Ah, porque você fez isso. Aí quando vê, é dificílimo resolver isso. Porque a pessoa incendiou vários e não resolveu. E o que a Bíblia fala? Você tem um problema com teu irmão? Vá até ele. Acabou. Se você não vai até a fonte, está errado. E nós precisamos restaurar, isso tem a ver com caráter, com integridade. Ah não, mas esse é o meu perfil. O perfil que está precisando ser cheio do Espírito Santo. Perfil que está precisando rever. Não existe isso, perfil. Não existe isso. O perfil é o perfil de Cristo. E ele falou, se você tem um problema com o irmão, chegue até ele. Não importa se é seu primo, não importa se é seu vizinho, se é seu amigo. É com ele que você tem que resolver. E eu descobri, em 15 anos de ministério, que as pessoas querem sempre seguidores para suas crises na alma. Não faça isso. Você está colocando fogo em quem está pleno e não tem nada a ver com isso. Que nesse dia você pare de desperdiçar sua vida, suas palavras com coisas malignas. Essa é a prática de hoje. Nosso testemunho de vida. Não, às vezes é um ambiente fofoca, ambiente de crise. Não, você não precisa estar nesses ambientes. Você não precisa. Você pode trabalhar num ambiente e você não tem como estar 24 horas naquele ambiente fofoca, mas você pode mudar seu horário de café, fica uma dica. E não precisa falar para ninguém, seus pecadores, fofoqueiros, eu não participo mais disso aqui. Não! Você os abençoa, você os ama, você ora, mas você não faça parte daquilo. Você está aqui ou não? Viva a verdade da palavra de Deus. Viva a verdade, hoje é ceia. Viva a verdade. Não carregue feridas de palavras malditas. Você precisa ser curado disso, nós vamos orar. Mas creia que Deus está te curando. Creia que essa palavra maldita não é a sua identidade. A sua identidade é a palavra bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, mas você não é nada, mas a Bíblia diz que eu sou a coroa da criação, que eu sou a menina dos olhos de Deus. Então é nessa verdade que eu acredito. Já que você tem que acreditar numa verdade, acredite na verdade bíblica e não na verdade, entre aspas, de Satanás. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Essa é a verdade. Quantas pessoas aí, olha, estão hoje amarguradas, solitárias, depressivas, porque não conseguiram lidar com as palavras malignas. E cresceram carregadas de traumas e estão até na igreja, sofrendo. Mas em nome de Jesus, abre a sua mão aí, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, nós vamos viver um período de libertação, de cura, de transformação. Só vai jorrar água doce, dá um aplauso ao Senhor, só vai jorrar água doce, eu quero isso. Para cada mentira do diabo tem dezenas de verdades bíblicas para nós. Amém, amado? Deus te chamou pela sua real identidade.
Eu vou repetir. Deus te chamou pela sua real identidade. Deus, quando me chamou, a minha identidade era uma. Aí minha identidade real era outra. E eu fui descobrir andando com Jesus. Andando com Ele. Cada dia Ele foi falando. Ele não falou tudo no primeiro culto. Ele está falando até hoje. Quem está aqui? Ele está falando até hoje. E Ele vai falar até o último segundo de minha vida. As bênçãos, como as maldições, elas nos forjam. Quem é que você vai deixar forjar você? As maldições? Vai se dar mal. Quem é que você vai deixar forjar você? As bênçãos? Vai se dar bem. Amém ou não? Toda palavra de destruição, ela só existe para cair por terra no nome de Jesus. Toda arma preparada contra mim e contra você não prevalecerá. Não importa. Ah, mas é verdade, apóstolo, que aquelas palavras de pai e mãe têm muito poder? É verdade. É verdade, sim. É verdade. Mas é verdade mesmo assim, que a pessoa, você vai ver, é verdade. Agora, é verdade que eu não preciso receber essas palavras. É verdade que a palavra de Deus está acima dessa palavra biológica. Quem entendeu aí, diga amém. É verdade. Deus colocou muito forte isso no meu coração, porque é muito comum as réplicas. Agora, nós não podemos receber a Cristo e replicar o que é mal. Nós temos que receber a Cristo e começar a transmitir o que é bom. Ah, dá um aplauso ao Senhor aí, poxa. Eu termino aqui, ó. Todo o contexto de crise está sendo mudado nessa manhã. Todo o contexto de crise. Por quê? Porque nós estamos pregando a palavra de Deus. E ela é viva, ela é eficaz, ela divide, ela entra aonde nenhum ser humano entra. Ela ilumina as trevas que há em nós. Você está aqui ou não? E ali o engano vai embora. Quantas pessoas, cidade grande assim, muitas pessoas saíram para tentar ganhar a vida. Muitas pessoas saíram para conquistar algo. A gente tem pessoas aqui, saíram do interior, falaram, não, eu vou para lá, eu preciso conquistar. E não é fácil isso, principalmente dependendo do que ela veio carregada. Tem pessoas que saíram, mas não foi para conquistar, porque não aguentavam mais o ambiente. E não voltaram mais, também está errado. Precisa se consertar. Você está aqui ou não? Precisa se alinhar. Gente, andar com Jesus, por isso que eu digo, se alguém falar para mim assim, poxa, é tão bom andar com Jesus, eu acredito. Mas é tão fácil andar com Ele, eu não acredito. Porque é difícil andar com Jesus. Por isso que não é qualquer um que consegue. Jesus chama todos. Todos. Bora, andar comigo. Só que conforme vai aparecendo o nível de que Jesus quer, alguns param pelo caminho. Aí vem a parábola do semeador. Alguns, não dá, eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão daquilo. Não, isso aqui de jeito nenhum. E aí alguns param pelo caminho. Eu não quero, tem muitas coisas que até hoje Deus vai tirando da vida da gente. E a gente vai ficando com aquela pseudo-sensação que está certo. Aí Jesus vai lá e acende uma luz. Aí você fala, pô, tem que mudar isso aqui. Tem que mudar isso aqui. Eu não posso continuar do jeito que está. Isso aqui não faz parte de uma vida cristã. Ontem estava conversando com a minha esposa, com a minha mãe, eu falei um negócio para elas e falei assim, isso acontece, mas isso não é a minha verdade. Isso é a verdade da carne, mas a minha verdade não é. Eu não aceito isso, mas eu sei que isso acontece. O duro é quando a pessoa vê isso, ela acha, não, mas é normal, eu sou assim mesmo. Deus me fez assim. Para com essa palavra. Deus não te fez assim. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você está aqui? E aí aquilo que precisa ser mudado, vamos mudar. Você pode dar um aplauso ao Senhor e ficar de pé?